Bom dia, pessoal. Agora a gente vai fazer a gravação da prática, da oficina de espiral de Evas, em que a gente vai construir uma espiral de Evas bastante simplificada, bastante simplista até, e vai comparar com uma obra também genérica, uma obra genérica, do ponto de vista da produção permacultural de ambas, ok? Então o primeiro passo é a gente produzir a espiral de Evas aqui. Então eu tenho o modelo no papel em que, na teoria, a gente aponta para o norte, no caso do nosso, do hemisfério sul aqui, a gente aponta para o norte essa parte da espiral, a parte mais alta da espiral, apontada para o norte, tá? No caso, nós vamos comparar com essa edificação em que a frente está apontada para o norte também, tá? E fazer um paralelo entre elas. Vamos construir a espiral de Evas, que está numa escala 1:10, a partir da introdução de um substrato aqui, que é um pó de serra, mas isso aqui, imagina que isso aqui é o solo, o substrato da espiral de Evas. Deixa eu colocar aqui. Está praticamente tudo. Vou colocar aqui. No caso da espiral de Evas, ela tem essa forma espiralada, porque é um padrão natural já reconhecido, que a gente já comentou na teoria lá, que é a sequência matemática de Fibonacci, que é uma constante na natureza. Isso está no nosso DNA, isso está em várias formas naturais, dos moluscos, das sementes do girassol, da coroa, do abacaxi, etc. Então é um padrão natural reconhecido, recorrente na natureza. Então é por isso que nós utilizamos essa forma aqui, que já está lá comentado, discutido um pouco na parte teórica. Essa forma em que a parte central, no início da sequência de Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., que é a sequência matemática de Fibonacci, em que a parte inicial, 0, 1, 2, etc., é a parte mais alta, isso indica que essa região da espiral eu tenho mais substrato. Essa região aqui da espiral eu tenho menos substrato adicionado, Lógico, isso aqui é o solo natural do seu quintal, do lugar onde você está fazendo a espiral de Evas. E aí eu tenho diferentes possibilidades de drenagem, onde há mais substrato, a água percola mais rapidamente, então ela seca mais rapidamente, ela tem uma drenagem mais acelerada. E onde ela tem menos substrato, a distância desse substrato, das raízes do pé dessa planta até o solo natural do lugar é muito pequenininho, então o acúmulo de água é maior, a drenagem é mais lenta. Então eu vou colocar aqui a vegetação, meio que num primeiro momento aparentemente aleatória, mas vocês vão entender um pouco na hora que a gente começar a operar, digamos assim, mostrar sobre a operação dessa espiral de Evas aqui, tá? Estou colocando aqui meio que parece que é aleatório, mas tem algum fundamento aqui, daqui a pouco vocês vão ver. Não tem tantas plantas assim, então vai ficar um tanto quanto árido no primeiro momento, mas é assim mesmo. Bom, então nós construímos uma espiral de Evas que é um canteiro
de plantas medicinais, né, de ervas medicinais, ou um canteiro de ervas condimentares, um manjericão, né, uma salsinha, uma cebolinha, ou é um canteiro de flores também, a gente pode pensar num canteiro para a produção de flores, né, e em todos os casos é um canteiro que produz alguma coisa que vai fazer bem para a nossa saúde, mas também pode ser uma fonte de trabalho, uma fonte de geração de renda, se assim for tratado, né? Lógico, isso aqui não pode ser muito grande, a gente falou lá na teoria que o ideal para uma espiral de ervas caseira é não ser maior do que 1,5 por 2,4, porque senão começa a ficar difícil a operação, né? O meu alcance aqui no meio fica dificultado se isso aqui for muito grande, né? Mas se eu precisar de mais ervas, mais condimentos, mais flores, eu vou replicando isso, fazendo mais espirais de ervas, mais espirais de flores, mais espirais de condimento ou mesmo hortaliças, né? Mas veja que essa construção, ela é uma construção coerente, porque além de buscar uma eficiência no plantio, no cultivo dessas ervas, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela também tem uma relação muito próxima da materialidade, da construção, né, do material utilizado na construção dessa espiral. Eu falei para vocês na teoria que normalmente a gente usa um material amigável também, já que a ideia é produzir uma espiral amigável, e esse bloco aqui, por mais que ele represente, né, esteja na escala de um tijolinho de olaria, né, aquele tijolinho cozido, que utiliza elementos, eu posso utilizar qualquer materialidade mais sustentável, como por exemplo um bloco de solo cimento, como por exemplo um bloco de terra, como por exemplo alguma coisa residual, né, algum resíduo aí, seja lá o que for que esteja sobrando, eu posso colocar, ou posso usar até um pouco mais de tecnologia, né, utilizar um bloco feito com reciclagem de PET, por exemplo, já tem isso no mercado, ou posso utilizar um bloco plástico qualquer, ou posso utilizar, por exemplo, telhas que não estejam mais em uso, né? Vou fazendo aqui uma telha, uma telha de fibrocimento que foi tirada de uma demolição, né? De uma obra que não se usa mais, ou madeira de formas, né? Madeira que já não dá mais para produzir novas formas, mas que poderia muito bem acomodar, né? Condicionar aqui a forma da espiral, e aí você acaba dando uma sobrevida para aquele material, reutilizando ele na produção de uma espiral. A altura aqui tem a ver com a drenagem, sim, né? Com a disponibilidade de diferentes níveis de drenagem do solo, mas também tem a ver, como vocês podem ver aqui, está na escala 1:10, inclusive a pessoa aqui, né, de 1,70 m, ela está numa altura em que essa pessoa pode trabalhar a espiral, né, pode plantar, colher, limpar, fazer todo o manejo das ervas, das flores ou das verduras, hortaliças, sem ficar agachado o tempo todo, principalmente nessas partes mais altas. É óbvio que aqui embaixo está mais baixo, então realmente acaba precisando de algum tipo de esforço maior, de agachamento, etc. e tal, mas nada impede de colocar essa espiral, né, já começar mais alta, e isso sendo amenizado, né, ao longo da construção. Aqui manter aí a altura de 1,20 m mais ou menos, e aqui começar com 60, 50 centímetros, para que a diferença, né, no trabalho não seja tão grande assim. É importante pensar também que a produção da espiral ela tem que ser amigável no ponto de vista do insumo. Então a gente pode pensar que o composto aqui utilizado, o substrato aqui utilizado e o substrato que vai continuar entrando aqui ao longo do tempo pode ser um composto produzido na própria edificação, né? Uma composteira doméstica gerando um composto mensal, um composto
periodicamente e sendo colocado aqui. Então os resíduos do consumo da edificação podem ser utilizados aqui. O resíduo verde, né, da própria poda, das outras plantas que tiver aqui nessa edificação, aquela cobertura, aquele resíduo verde pode ser usado como cobertura, então eu posso colocar aqui em cima. Eu não vou colocar aqui para não ficar difícil depois a desmontagem, mas eu poderia colocar folhas secas, né, poda de grama, tudo cobrindo esse substrato para que a evaporação, a perda de água seja reduzida, ou seja, a manutenção da água aqui fica mais fortalecida, então não há uma necessidade de consumo de rega muito grande, né? E os próprios resíduos, né? A hora que eu tiro um resíduo da própria produção aqui, né? As folhas excedentes, as folhas secas de uma determinada vegetação, isso aí pode virar cobertura da própria espiral. Tá certo? Agora o que eu vou mostrar para vocês são os setores, quer dizer, eu faço isso virado para o norte, por quê? Né? Em primeiro lugar, pensar que se isso está virado para o norte no hemisfério sul, né, onde a gente vive aqui no momento, significa que o Sol nasce essencialmente na direção leste, né, e a trajetória aparente dele é inclinada, no nosso caso, que estamos aqui mais ou menos no paralelo 23, a inclinação do Sol é mais ou menos 23 graus em relação ao azimuth, então esse ângulo aqui de 23 graus é a angulação em que o Sol, que a trajetória aparente do Sol acontece, né? Nasce no leste, caminha para o oeste, inclinado 23 graus em relação ao azimuth, né? Ao centro aqui, né? Ao longo do ano inteiro. Só que essa inclinação permanece 23 graus, mas a forma, né, em que ele nasce e se põe ao longo do ano muda. Como é que isso acontece? Isso acontece mais ou menos assim, ó. Lá para o dia 20 de junho, mais ou menos, o Sol nasce exatamente no leste do observador. Então vamos pensar que o observador somos nós ou esse cara aqui, ou a própria espiral. Então o Sol nasce aqui, ó. Consegue ver aí a sombra, né? Ele nasce aqui embaixo, no leste. E aí ele começa a trajetória dele. Vou aproximar aqui o Sol. Então ele nasce aqui, ó. Logo que ele nasce, se não tivesse obstrução alguma, muro, edificações vizinhas, o Sol seria algo mais ou menos assim, né? Então eu veria o Sol do leste batendo tanto nessa região aqui, o Sol da manhã, quanto nessa região aqui. Aqui já não bateria tanto porque tem essa parte mais alta fazendo sombra nessa outra parte aqui. Fora a próprio sombreamento, né, que a vegetação, por exemplo, essa aqui já recebe um pouco menos sol porque essa daqui está na frente de manhã, né? Isso a gente pode perceber rapidamente. Mas aí o Sol vai andando, né, na sua trajetória aparente, na direção do oeste, inclinado 23 graus, né, e vai subindo. Então 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ele está aqui, ó, tá vendo a sombra andar, né? Ele está a 10 horas da manhã aqui, ou seja, 10 horas da manhã também bate sol aqui, também começa a bater sol aqui, porque esse daqui sai da frente desse, né? Mas esse aqui entra atrás desse. Então às 10 da manhã já bate menos sol aqui. Ao meio-dia, no equinócio de outono, né, mais ou menos 20 de março, o Sol, ao meio-dia, ele não está a pino. Ele está inclinado exatamente 23 graus em relação ao observador, né? Então é esse Sol que está batendo aqui, ó. Bate aqui e bate aqui também. Fora o próprio sombreamento que uma planta, né, uma vegetação faz em cima da outra, dependendo da proximidade e da distância que tiver uma da outra aí. E aí a hora que o Sol começa a caminhar para a tarde, né, do meio-dia que está aqui
ele começa a caminhar para a tarde, 1, 2, 3 horas da tarde, eu vejo às 3 horas da tarde bater sol aqui e também bater sol ali, fora o sombreamento que uma vegetação faz na outra. E a hora que chega no final da tarde, o sol está aqui. Bate um pouco aqui, bate um pouco aqui já bate um pouco menos, mas ainda bate porque aqui está mais alto do que esse. Então, a não ser que tenha uma vegetação muito alta aqui para fazer sombra lá, na verdade bate sol em tudo quanto é lugar. Bom, isso é o equinócio de outono. Olha que o 20 de junho começa a andar 20 de junho, 21 de junho, 22, 30 de junho, 1º de julho, desculpa, março. Olha que o 20 de março começa a andar 20 de março, 30 de março, começo de abril, meio de abril. Esse sol vai nascendo cada vez mais a nordeste, ao invés de nascer exatamente no leste, ele nasce um pouquinho para cá, né? Ele nasce um pouquinho para cá. E a inclinação dele continua 23 graus em relação ao azimute dele, né? Em relação ao ponto em que ele nasceu. Então ele nasceu mais para cá, então ele já não faz assim, ele faz assim, ele vem mais para cá e começa a andar também a 23 graus. E a hora que chega meio-dia, no 20 de junho, que é o solstício de inverno, ele está inclinado 23 graus, mas em relação ao ponto em que ele nasceu e ao observador, ele parece para o observador mais inclinado. Por isso que no dia 20 de junho é mais frio, porque o Sol está mais inclinado em relação ao observador, né? E a distância dos raios solares até eles são maiores, tem mais atmosfera aqui no meio, então o Sol chega para o observador mais fraco. Então 20 de junho a tendência do Sol ser mais fraco é maior, por isso que o dia é mais frio, né? Por isso que o tempo é mais frio. E no dia 20 de junho também, no solstício de inverno, é o dia mais curto, porque ele já nasce aqui, ó, né? Ele já nasce mais a nordeste, e ao meio-dia ele já está aqui, e no final do dia, né, ele já se põe aqui, a noroeste, não a oeste propriamente dito. Então a trajetória dali até aqui é mais curta, por isso que o dia é mais curto. E a hora que ele entra aqui, é noite, já começa a noite, e ele tem toda essa trajetória até chegar ali de novo no dia seguinte, então a noite é longa. No solstício de inverno é a noite mais longa do ano e o dia mais curto do ano, então é mais frio. Mas veja que no solstício de inverno, o sol de manhã bate aqui, não bate lá, não bate muito aqui, porque um está protegendo o outro. A hora que chega meio-dia, ele está bastante inclinado, mas acaba pegando sol aqui, não pegando muito sol aqui, porque essa vegetação está na frente daquela outra lá, né? E no meio da tarde, acaba pegando sol em todo mundo, né? Porque esse lado aqui que está mais atrás, ele está mais alto, esse lado aqui que está medianamente alto está na frente do outro, então está tomando sol. Aqui pega sol numa parte, mas uma parte que está atrás dessa acaba não pegando sol, mas há uma distribuição do sol relativamente boa à tarde. 20 de junho, solstício de inverno. A hora que isso começa a voltar a esquentar, o sol passa a não nascer mais no noroeste e voltar para o leste. Nordeste, mas começa a voltar para o leste. Então, no equinócio de primavera, que é mais ou menos 22, 23 de setembro, ele nasce na mesma posição no que o equinócio de outono, lá no dia 20 de março. Bem no leste, e trajetória 23 graus, e se põe bem no oeste, né, nesse dia 23 de setembro, que é a marca, o início da primavera. Então, no equinócio de outono e no equinócio de primavera, o Sol nasce bem a leste, se põe bem a oeste e tem essa trajetória de 23 graus, por isso que são parecidos, né? O começo do outono e o começo da primavera são muito parecidos. O começo do outono é porque está começando a esfriar, está naquela temperatura vindo do quente e indo para o frio.
e no começo da primavera está começando a esquentar, vindo do frio e indo para o calor. Mas geralmente são dias parecidos porque eles têm o mesmo posicionamento, a mesma duração do dia, né, o mesmo posicionamento de nascer e se pôr o sol, e tem a mesma duração do dia, a mesma duração da noite, então eles são parecidos. Só que depois do dia 23 de setembro, o sol começa a nascer cada vez mais, 23 de setembro, 30 de setembro, outubro, né, meio de outubro, fim de outubro, ele vai nascendo cada vez mais para sudeste, não no leste, nem no nordeste, mas no sudeste do observador, né? E também mantém a inclinação de 23 graus. Até que chega no dia 21 de dezembro, mais ou menos, que é o solstício de verão, o dia mais longo do ano, a noite mais curta do ano, então supostamente um dia quente, 21 de dezembro, véspera de Natal, em que o Sol nasce bem a sudeste do observador e anda a 23 graus também, sempre 23 graus, porque nós estamos na latitude de 23 graus. A hora que ele nasce aqui, ó, você já vai ver que o Sol está batendo mais nas fachadas sul, né? Sudeste, sul. Então pega Sol plenamente por aqui, pega Sol aqui também, na vegetação daqui, já não pega Sol nenhum aqui na manhã de dezembro, nas manhãs de dezembro. Aí a hora que começa a subir o Sol a 23 graus, no meio-dia do solstício de verão, no meio-dia do dia 21 de dezembro, o Sol está bem a pino. Né? Mas não é porque o Sol nasceu a leste e se pôs a leste fazendo essa trajetória a pino, não, porque ele faz a trajetória a 23 graus. É que ele nasce mais para lá, e como ele está inclinado a 23 graus, a hora que chega no meio-dia, ele está assim, a pino. Pega Sol em todo mundo aqui no verão pleno. Mas a hora que ele vai caminhando para a tarde, no dia 21 de dezembro, ele vai se movimentando mais na direção do sudoeste. Então ele tem toda uma trajetória curva aqui, né, em que ele vai se movimentando para cá. Chega no meio da tarde do dia 21 de dezembro, está batendo sol aqui, está batendo sol ali naquela região, bate sol aqui porque ele é mais alto, mas ainda tem as dificuldades de, vai que tem alguma vegetação que cobre lá, então acaba, mas é o solzinho do final da tarde. No meio da tarde aqui, ó, nós estamos aqui, no meio da tarde nós estamos aqui. Então está batendo sol praticamente em tudo, em pleno 21 de dezembro. Tá certo? Então a hora que eu entendo como é que é essa insolação ao longo do ano inteiro, eu consigo pensar numa agricultura, num cultivo sucessional, de tal forma que eu faço uma vegetação que vai crescendo, protegendo a outra da insolação excessiva. Vou colocando a vegetação que precisa de sol pleno mais nessa região aqui, porque é aquela que vocês viram que bate sol de manhã à tarde, de manhã ao meio-dia e à tarde, quase todos os períodos do ano, né? Menos quando uma faz sombra na outra, mas como ele é alto, ele está ali, né, recebendo sol de manhã, meio-dia e à tarde, quase todos os dias, exceto aquele sombreamento que uma planta faz na outra. Essa região aqui, que já está mais baixa, normalmente ela tem um sombreamento desse e desse ao longo do momento mais quente do dia, né, das 10 horas da manhã até as 3 da tarde, porque 10 horas da manhã esse aqui faz sombra nesse, porque o sol está aqui. Na maioria dos dias, né, seja no primavera, outono, ou verão ou inverno. E à tarde, o sol está aqui, essa vegetação faz um sombreamento nesse daqui, ou seja, ele está mais baixo, ele só vai pegar mesmo sol em alguns momentos específicos, ou da manhã, ou do finalzinho da tarde, se não houver muita obstrução. Então o que eu posso dizer? Que do mesmo jeito que aqui há um sol pleno quase todo o tempo do ano, aqui há mais sombreamento quase todo o tempo do ano. E aqui é uma situação intermediária, de meia sombra, ou seja, eu consigo plantar uma vegetação, né, uma erva, uma flor, ou o que quer que seja que eu esteja cultivando, de pleno sol aqui, de sombra aqui, de meia sombra aqui. Eu consigo plantar de pleno sol, que tem uma necessidade de drenagem grande aqui, uma meia sombra que tem uma necessidade de drenagem média e uma
de sombreamento, né, de mais sombreamento, que precisa de mais água. Então eu tenho essa variação e ainda tem uma variação intermediária. Eu posso plantar aqui, ó, algo que precisa de média umidade, mas mais sombreamento se eu deixar ela atrás da vegetação, entende? Então eu tenho essa possibilidade de gerir, né, de fazer gestão no meu cultivo a partir do entendimento, né? Lá na teoria a gente viu aquela planilha em que tem várias ervas e eu tenho um conjunto de pleno sol, de muita umidade, eu tenho um conjunto de muita umidade, pouca umidade e nenhuma umidade. Eu tenho vegetações lá, plantas que precisam de pleno sol, meia sombra e muita sombra. E aí, a partir desse conhecimento, eu vou plantando aqui de tal forma que eu consigo gerenciar. E aí, aquela que precisa de pouca água, eu não vou plantar num lugar que tem muita água, porque senão ela vai morrer afogada, vai apodrecer. E aquela que precisa de muita água, eu não vou plantar num lugar seco, porque senão ela vai morrer, porque ela vai faltar água. Então, não tem lógica. Ou, para ela não morrer, eu tenho que ficar jogando água o tempo todo, e isso não é uma gestão adequada do plantio, né? Isso tudo eu vou fazer, além da possibilidade de fazer a rega, né, mais automatizada, colocar algumas tubulações com aspersores, com gotejamento, ou colocar aquele gotejamento, né, pontual, que aí eu vou gerir melhor a rega, não vou precisar ficar jogando água, aquela água que eu jogo, só 0,01% é absorvido pela planta, o resto entra aqui e vai embora e eu nunca mais fico sabendo dela. E muitas vezes essa água é água potável ainda da edificação, o que não tem o menor sentido gastar em rega, né? É uma água difícil, que teve um custo muito grande para potabilizar, para eu vir aqui jogar numa rega, sendo que 99% dela nem é utilizada pela própria planta. Ok? Agora eu vou fazer essa mesma análise na edificação. Bom pessoal, agora nós vamos fazer uma mesma análise, uma análise parecida, né, na obra, a análise parecida que a gente fez na espiral, nessa obra aqui. Uma análise da setorização, então a análise dessas energias externas, da insolação, da ventilação, da materialidade, aquilo que a gente, como que ela vai se comportar em função dessa implantação que a gente está supondo aqui, né, que o norte é para lá, dessa edificação. Então a primeira coisa que eu queria imaginar é que isso daqui seria, por exemplo, uma laje, uma cobertura, né? A gente sabe que não necessariamente é assim, né? A gente tem uma cobertura aqui, um telhamento, mas poderia ser uma laje assim, desse jeito. E aí, a gente imaginar que a construção da edificação, ela perpassa por uma análise, né, da implantação, onde colocar os ambientes, que materialidade eu vou usar aqui, né? Se vou usar blocos de concreto, blocos cerâmicos, blocos de terra, se eu vou usar uma laje, se eu vou usar um telhado, né? Se eu vou usar uma cobertura verde, um telhamento verde, né? Uma cobertura verde. Então essas escolhas eu acabo fazendo tal como eu fiz a escolha aqui, que acabam impactando, né, positiva e negativamente, em alguns aspectos do consumo dessa edificação, né, da qualidade do consumo da edificação. Então eu vou mostrar aqui o primeiro elemento seria o Sol. Então vamos pensar aqui naquela mesma história da trajetória do Sol aplicada à edificação. Então se o norte está para lá, eu posso pensar que, né, eu tenho aqui o leste, então no 20 de março, que é o equinócio de outono, o Sol nasce bem a leste, então vai entrar aqui, vai bater Sol nessa fachada aqui, e o Sol vai começar a trajetória dele, de tal forma que chega ao meio-dia, né, ele bate aqui, ele está inclinado 23 graus em relação ao azimute, né, em relação ao ponto para cima aqui, e aí ele acaba andando depois, entardecendo, né, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e a hora que chega lá 6 horas da tarde mais ou menos, ele se põe aqui no oeste, né, exatamente no oeste, isso no dia 23 de junho, que é o equinócio de outono. Hora que isso vai vou generalizar o Sol aqui primeiro, depois a gente volta a fazer a análise. Hora que isso vai
passando o tempo, né? 20 de março, 30 de março, 1º de março, ele vai nascendo cada vez mais para nordeste, como a gente falou, né? Então ele vai nascendo aqui, em vez de bater diretamente do leste na fachada, diretamente aqui, né? Ortogonalmente o Sol nasce e bate na fachada leste, ele vai bater meio inclinado, porque ele vai nascendo cada vez mais a nordeste, até chegar no equinócio de outono, lá para o dia 20 de junho, que ele nasce bem a nordeste aqui, também mantém a trajetória. Então veja que lá dentro do Sol a radiação já bate em outro lugar do ambiente interno, né? Aí ele vai andando, né? A trajetória dele é 23 graus inclinada, até chegar aqui ao meio-dia, em que ele está 23 graus em relação ao ponto em que ele nasceu ali, mas em relação ao observador ele acaba aparecendo muito mais inclinado. E veja que esse beiral aqui, ó, mesmo sendo grande aqui, permitiu que o Sol batesse ali, né? Por quê? Porque o Sol está inclinado. E isso poderia pensar que vai aquecer a parede e vai aquecer o ambiente interno, né? Só que isso é bom, porque nós estamos falando no dia 20 de junho, né? Que é um dia bastante frio, num período bastante frio, que quanto mais aquecer a parede, mais calor passar para dentro, melhor, né? Menos calefação, menos, né, energia para aquecimento a gente precisa ter, não é? Ao passo que no verão, em que esse beiral acaba protegendo, olha, não batendo nem o Sol na parede, isso é bom também, porque não aquece a parede justamente no momento de verão, né? No momento entre outono entre verão e outono, entre primavera e verão, acaba não batendo o Sol nas paredes em dias quentes, então acaba não passando essa radiação para dentro em dias quentes, o que é bom também. Então o beiral não é uma mera postura estética que a gente faz das edificações, ela tem uma função que muitas vezes é incompreendida, mas há que se pensar um pouco nela. Olha só lá na parede o sombreamento, né? Então dependendo do momento é importante receber essa insolação. Outra estratégia também bioclimática importante é o aquecimento passivo, né? Olha que a radiação é permitida, a radiação entrar na edificação, ela bate lá dentro do ambiente, ela aquece o piso daquele ambiente e ao longo do tempo, olha que o Sol já estiver indo embora, por exemplo, que teoricamente vai abaixar a temperatura externa, né? Lá dentro está aquecido. E esse calor, esse aquecimento que aconteceu lá dentro vai começar a irradiar para dentro, né, do piso para dentro do ambiente, fazendo com que o ambiente se mantenha aquecido por mais tempo, enquanto lá fora já está esfriando bastante. Então fecha as janelas, fecha as portas e o calor permanece ali dentro, sem ter que também ter uma calefação muito grande. Então veja que essa eficiência, né, do uso do material, o material que permite mais a transferência de calor ou permite menos a transferência de calor, que acelera a passagem da temperatura ou retarda a passagem da temperatura. Isso são escolhas que a gente faz mediante o conhecimento que a gente tem do comportamento, do que vai acontecer externo. A gente não pode mandar o Sol aquecer mais ou menos na medida em que a gente quer. Se eu estou com calor, eu peço para o Sol aquecer menos. Isso eu não faço. Se eu não faço, por isso que isso é considerado energia externa, energia incontrolável por nós. Apesar dela ser incontrolável, ela não é um mistério. A gente sabe como ela se comporta. Então a gente tem que reconhecer e, mediante esse conhecimento, trabalhar aquilo que a gente pode trabalhar para que ele seja compatível, alinhado, esteja alinhado com essas energias externas e não desalinhado, não em conflito com elas, porque a gente não vai ganhar do Sol, né? Ele está ali e ele ganha sempre. Então é melhor a gente abaixar a cabeça e entender como é que ele funciona e trabalhar em favor, né, dele. Ou seja, quando tem o Sol e eu preciso do calor, eu trago para dentro. Quando eu não preciso, eu mantenho ele lá fora. Saber disso é fundamental para que as edificações sejam amigáveis. Tem uma habitabilidade do ponto de vista térmico.
né? Do ponto de vista acústico, a mesma coisa. Se tem muito ruído aqui, né, um lugar movimentado, tem muito ruído, eu preciso de uma materialidade capaz de isolar esse ruído e não deixar entrar. Eu preciso de esquadrias, né, janelas, portas que também façam esse trabalho, né? Isso tudo é desempenho acústico, que eu consigo aplicar mediante conhecimento do material, mediante conhecimento do contexto dos ruídos externos que estão acontecendo naquele lugar. Outra coisa é o vento, né? Uma das estratégias interessantes, né, bioclimáticas, é trabalhar com a ventilação natural. Inclusive as janelas estão aqui, não é só para a gente poder ver lá fora a paisagem. As janelas estão aqui também para dar salubridade para esse ambiente aqui. E é um padrão conhecido que eu preciso ter uma abertura, no mínimo 1/16avos, né? Por exemplo, em alguns códigos isso está prescrito, 1/16avos dessa área do ambiente. Se essa área que for menor do que 1/16avos ou 1/8 desse ambiente, dependendo do ambiente, dependendo do código, eu consigo ver, ou eu começo a pensar que não tem salubridade suficiente, não está tendo uma renovação, eu não estou proporcionando uma renovação do ar interno, e aí esse ar vai ficar viciado, vai ficar com problemas de qualidade. Então eu preciso. Mas a renovação também se dá não só pela abertura, mas pelo fluxo de ar. Então se o ar, para entrar aqui, ele tem que sair por algum lugar. Então essa ventilação natural, o uso da ventilação natural também é uma forma de dar qualidade para o ambiente interno da edificação. Só que eu faço isso sabendo do ar, como é que ele funciona, como é que essa ventilação funciona. Não adianta nada eu colocar uma janela aqui, imaginando que o ar vai entrar aqui e sair por ali, se a ventilação principal, né, predominante, é sempre desse lado aqui. Entende? Então a ventilação natural, promover a ventilação natural é colocar as aberturas no lugar certo, de acordo com a forma como a ventilação acontece ao longo do ano. E tem momentos, né, estações do ano que o vento vem mais de um lado e o vento vai mais do outro em outras estações. Mas eu tenho como saber, pelo histórico, qual é a predominância, né, como é que são os ventos predominantes. E ao saber disso, eu faço as aberturas na direção certa para que isso aconteça. Lógico que não precisa ser necessariamente abertura só na direção do vento predominante. Existem formas de utilizar a ventilação natural através do efeito chaminé. O vento passa e ele suga, né? Então vamos supor que eu posso ter uma janela aqui, ó, desse lado, e o vento passa, e no que ele passa ele suga o ar daqui, mas eu tenho que ter uma abertura em algum lugar para que essa abertura sugue o ar de outro lugar, de fora ou de outro ambiente, e faça esse efeito chaminé, né? A churrasqueira que a gente tem em casa, a gente acaba colocando a chaminé de tal forma que o vento, a ventilação, né, o vento externo passa, e no que ele passa, ele suga o vento de dentro da chaminé e acaba puxando de dentro da churrasqueira. E aí a hora que você está ali na churrasqueira assando um churrasco, uma carninha, você vê aquela fumaça subindo, né? Não é porque o vento está entrando aqui e fazendo esse movimento da fumaça, é porque o vento está passando por cima e sugando, né, esse efeito chaminé, sugando o vento de dentro da chaminé. E olha que a física diz que, né, se um corpo sai, o outro tem que ocupar o lugar. Não existe um vácuo natural, né? A hora que o vento é sugado para lá, a fumaça é sugada para lá, um vento automaticamente tem que entrar para suprir, para ocupar aquele lugar, né? Se não existe isso na física de matéria sair e não ficar nada ali, né? Então tem que entrar. Então a ventilação natural é uma outra estratégia que tem que ser bem utilizada, e só pode ser bem utilizada se eu conhecer essa energia externa, ventilação. Ventilação, insolação, ruído, topografia, geomorfologia, né? Precipitação, quanto chove aqui ou quanto deixa de chover. Se eu souber isso, eu consigo entender como é que a água da chuva tem que chegar aqui, como é que eu vou drenar essa água da chuva, o quanto eu preciso de estrutura, de infraestrutura para drenar essa água, se eu posso pavimentar, se eu deixo ele permeável ou não. Então, se eu não souber essas coisas, eu acabo fazendo bobagem.
Se eu souber quanto é que é essa radiação solar em quilowatt-hora também, eu posso saber quantas placas solares eu preciso colocar aqui, ou para aquecer água, ou para gerar energia elétrica, né, no sistema fotovoltaico. Se eu não souber disso, é uma mera adivinhação colocar placas lá para ver quanto de energia vai gerar e para ver se esse quanto de energia que gerou vai suprir ou não a minha demanda. Então não é assim que a gente faz o cálculo, né, entende a energia, entende o contexto externo e faz o planejamento de acordo com esse entendimento. A obra amigável é uma obra que conversa, né, que entende essas energias externas e conversa com ela através de um planejamento, através de um projeto bem feito. Qualquer outra obra são essas obras que nós estamos acostumados, que ela é quente durante o dia, ela é fria durante a noite, ela é barulhenta, né? Ela é existe uma necessidade de ficar ligando ar-condicionado, ventiladores, né? Existe uma série de problemas e aí a obra não é amigável. Agora, uma obra amigável é aquela que usa o menos possível de água, usa o menos possível de energia elétrica, né? E isso é uma obra amigável. E é a obra que nós temos que produzir daqui para frente se a gente quiser permanecer de uma forma saudável nesse planeta. Ok? Voltando aqui, eu faço um paralelo com uma vegetação protegendo a outra do vento, do sol, dentro da espiral. Assim como eu faço o paralelo do beiral protegendo a parede, de um brise protegendo, né? Olha só, um brise protegendo a parede. Se eu preciso de mais sombreamento, eu mudo a inclinação do brise para fazer mais sombreamento ali atrás, né? Ou eu faço um brise vertical desse, ou eu faço um brise horizontal, depende da inclinação. Olha só, aqui, né, não tem sentido colocar quando o sol está bastante baixo, né, inclinado, pouco inclinado, um brise horizontal. Tem mais sentido colocar um brise vertical, o sombreamento lá é maior. Então esse tipo de coisa não é uma questão só estética, é uma questão de planejamento, de projeto e de entendimento das energias externas que ali acontecem da forma que ela acontece, né? Então isso tudo é o que me faz acreditar que tanto uma espiral de ervas, que parece ser algo simples, mas que comparada com uma leira normal, né? Se eu vou fazer aqui uma horta normal e vou fazer um quadro aqui de ervas, né? Veja, aqui eu tenho a mesma insolação em qualquer parte desse quadrado, dessa leira aqui, eu tenho o mesmo substrato. Então, ou eu planto só uma coisa que vai bem nesse lugar, ou se eu plantar coisas de diferentes demandas, de água, de insolação, de vento, eu já começo partindo de um problema que eu estou oferecendo uma igualdade para a diversidade, né? Então não tem muita lógica. Agora eu posso fazer um canteiro de uma coisa, um canteiro de um outro diferente, um canteiro de um outro diferente, mas aí eu também tenho uma outra questão importante que é, eu concentro, posso supor, tomate, 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 couve, 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 alface, alface, alface. Se nós fôssemos um bicho do couve, a gente ia ver um canteiro enorme de couve, ia sentir aquele cheiro de couve bem contundente e a borboletinha laranja ia para lá rapidamente. Agora, numa coisa dessa aqui, onde eu posso colocar arruda, pimenta do lado do couve, por exemplo, pimentão do lado do couve, há um trabalho biológico também muito grande, né? Uma simbiose muito grande, uma autoproteção que uma planta pode fazer na outra. Então o pimentão espanta a borboleta laranja, que é a que põe lá os ovinhos, que gera a lagarta, que come o couve e destrói totalmente o couve. Ou seja, você faz essa proteção. Agora, numa produção extensiva, isso já é mais complicado. A quantidade da água também é a mesma coisa, então eu tenho que ficar regando muito mais e a gente acaba desistindo de fazer muita coisa em casa, né? Cultivar qualquer coisa que a gente queira cultivar em casa, porque a gente acaba não dando conta da demanda que ele tem e a gente não tem condições de fazer, né? Quem aqui já não matou uma violeta, um cactus, que joga a primeira pedra? E muitas vezes é
por uma questão só de incapacidade de seguir com as demandas existentes. Agora, se você faz algo assim mais eficiente, você acaba fazendo algo que precisa de menos entradas, né? Que precisa de menos insumos, precisa de menos substrato, menos adubo, menos agrotóxico, né? Não precisa desse combate, porque aqui precisaria, né? Porque eu tenho que colocar lá alguma coisa para proteger da lagarta do couve. Eu tenho que colocar, teoricamente, se eu quero uma produção, isso eu tenho que fazer. Aqui talvez o próprio controle biológico já seja suficiente. E também gera menos saída, né? Menos perdas que vão gerar aqui vão gerar mais resíduos do que essa daqui. A mesma coisa pode ser dita para isso daqui. Se eu produzir uma edificação, se eu fizer um projeto e construir essa edificação baseada nesse projeto, em que considera muito bem a insolação e seus contextos, a ventilação e seus contextos, o ruído, a topografia, a geomorfologia, a precipitação, né? Eu vou ter uma edificação completamente alinhada com o meio ambiente e aí não vai conflitar com os processos naturais e aí a necessidade de insumos vai ser bem menor. A necessidade de energia vai ser bem menor. Se eu tiver toda uma proteção material, física aqui contra o calor, por exemplo, eu não vou ter que ficar ligando o ar-condicionado o tempo todo. E tem muitas casas aí muito boas, muito caras inclusive, que precisam do ar-condicionado ligado o dia inteiro. Por quê? Porque ela resolve de uma forma artificial o problema que foi uma falta de planejamento, né? Ok? Obrigado.